tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre aposentadoria por tempo e por idade do deficiente e benefícios assistenciais do deficiente. Isso tudo pós-reforma da Previdência e pós as novas leis e portarias do INSS. O que mudou? Bom, antes de tudo, meu nome é Andressa Oliveira, sou advogada, professora, especialista em direito previdenciário e direito das pessoas com deficiência e também direito à saúde. Eu trabalho diretamente ligado à Seguridade Social e por isso eu escolhi esse tema para compartilhar com vocês. Acessem meu Instagram é andressasgo.adv, lá eu posto notícias diárias sobre o direito previdenciário, né? E também lá no meu link na minha bio vocês vão encontrar o meu e-book de BPC, inclusive vai ser o assunto que nós vamos abordar hoje aqui nessa aula. Então vamos começar, né? Bom, como eu disse, a Seguridade Social, pessoal, ela está no artigo 194 da Constituição Federal, que traz então previdência, assistência e a saúde como tripé da Seguridade Social. E o primeiro pilar da Previdência, nós temos ali aposentadorias. Aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, que na verdade as aposentadorias do deficiente, ela está na Lei Complementar 142 de 2013, que inclusive mesmo pós-reforma da Previdência, continua em vigor, tá ok? Então não ocorreu nenhuma alteração? Bom, o INSS tentou alterar algumas coisinhas, eu vou explicar isso para vocês no decorrer da aula, que foi a fórmula de calcular o valor desse benefício. Por isso que nós, advogados, temos que ter consciência daquilo que está disposto lá na Constituição Federal e na Emenda Constitucional 103, né, que veio com a reforma aí da Previdência, e o que o INSS está tentando fazer com o Ofício Circular 64 e também com a Portaria 450. Mas antes de tudo, vou explicar para vocês o que é essa aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, né? Primeira coisa, precisa ter comprovada a deficiência, tá ok? Precisa da deficiência juntamente com o tempo de contribuição. Então, a tabelinha é bem simples. Comprovada a deficiência, por exemplo, no grau grave, tá? Grave, a mulher precisa de um tempo de 20 anos de tempo de contribuição e o homem 25 anos de tempo de contribuição para conseguir se aposentar. Aí depois você soma mais 4 e a gente passa do grau grave para o grau moderado. Então nós temos a mulher que precisa do tempo de 24 anos de tempo de contribuição e o homem que precisa de 29. Depois nós passamos então para o grau leve. No grau leve, a mulher vai precisar então do tempo de 28 anos de tempo e o homem vai precisar de 33. Lembrando que a deficiência, o tempo também precisa da carência, que é obrigatório 180 meses de contribuição trabalhados nessa condição de deficiente. Pode ocorrer então conversões, caso tenha trabalhado um período com deficiência grave, um período com uma deficiência moderada, pode ocorrer a conversão? Pode sim, tá? Outro ponto importante. Na aposentadoria por idade do deficiente. O que importa na aposentadoria por idade? Só importa a idade, que é reduzida, nesse caso, a mulher com 55 anos com deficiência, ela consegue se aposentar, e o homem com 60. Então modifica aí das regras gerais. Só que um ponto importante nesse tipo de aposentadoria é que não importa o grau, diferente da aposentadoria por tempo de contribuição, tá ok? Então não importa o grau da deficiência, basta a deficiência ser comprovada. O importante na aposentadoria por idade é que quando da concessão, ou melhor, quando do requerimento, tá? Quando preencher o requisito etário e for lá no INSS fazer o requerimento da aposentadoria, precisa ter a condição de deficiente. Então, esse é um requisito desse tipo de aposentadoria, ok? Bom, e a deficiência, pessoal, como que a gente comprova essa deficiência? É através da perícia do INSS, tá? Vai ser feita uma perícia, principalmente no que se refere à aposentadoria por tempo de contribuição, que precisa então analisar aí o grau, né, da deficiência. E por isso que é muito importante ter em mãos as documentações médicas do seu cliente. Você vai orientar então o seu cliente a guardar todas essas documentações.
Por exemplo, se a deficiência decorreu de um acidente, por exemplo, precisa ter essa data inicial da deficiência, tá ok? Então vai ser documentação médica, aquelas carteirinhas de pessoa com deficiência para ter acesso ao transporte, por exemplo, ou até a vaga, né, em um ambiente de trabalho, por exemplo. Isso tudo vale como documento, tá ok? E agora é a polêmica, né? O que veio de polêmica com a reforma da Previdência em relação a esses tipos de aposentadoria, por tempo e por idade deficiente? Bom, aí que tá. A emenda constitucional 103, pessoal, não alterou, tá, essa condição, esses requisitos para a pessoa se aposentar. Tá? Inclusive, o próprio artigo 201, no parágrafo 1º da Constituição Federal, deixou claro isso daí. E a emenda 103, que é a reforma da Previdência, lá no artigo 22, também deixou claro que vai seguir os mesmos requisitos da Lei Complementar 142. O problema é que o INSS, pessoal, no dia 30 de dezembro de 2019, emitiu aí um ofício circular de 64, e depois confirmou isso numa portaria, agora a portaria 450 de 2020. Ele trouxe o quê? Não, vai continuar com os mesmos requisitos? Ok, mas vai mudar a base de cálculo, vai mudar o período base de cálculo. Ora, mas se a Constituição fala que vai permanecer como era antes, o INSS vem, né, e fala que vai modificar, e aí, como que nós vamos então agir diante dessa situação? Primeiro eu vou explicar como que é, né, e como era então pela Lei 142. Como que calcula essa aposentadoria, tá? Primeira coisa, precisa ter uma média dos salários. Então, é a regra geral das aposentadorias antes da reforma. Qual era a regra? Você pega o período de julho de 94 até o momento da aposentadoria, tá ok? Pega esse período, exclui os 20% menores salários de contribuição, tá? Pega os 80% maiores. Esses 80% maiores, pessoal, soma e divide, vai ter essa média, tá? Essa média vai ser considerada, então, para aplicação. Que o quê? Bom, a gente tem a possibilidade aí de aumentar um pouquinho nessa média, porque ocorreu, então, a exclusão desses 20% menores. Então, excluindo esses 20% menores, pegando os 80% maiores, consequentemente a renda vai ficar boa, né? E aí, o que acontece? Na aplicação, na aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, esses 80% maiores, essa média dos 80% maiores é aplicada a 100%. Então, pega esse valor, por exemplo, 3 mil, vai aplicar 3 mil, a pessoa vai conseguir aposentadoria por tempo. E a por idade também pegava essa média, né? Pega essa média e aí aplica 70% de um coeficiente, mais então 1% a cada grupo de 12 contribuições. Então, por exemplo, o homem precisa de 15 anos, né? Completou lá 60 anos de idade, comprovou a deficiência e foi lá e fez o pedido da aposentadoria por idade. Então, ele vai se aposentar ali com 85% dessa média aqui que eu já expliquei para vocês. O INSS veio e falou, não, agora não. De acordo com o ofício circular 64 e a portaria agora de 2020, dia 3 de abril, as coisas vão mudar. Agora vai aplicar essa média dos 100%. Ora, mas então não vai mais excluir os 20%? Bom, o INSS não quer que exclui. E onde o advogado entra então nessa situação? Agora nós temos que prestar bastante atenção nas concessões desse tipo de aposentadoria. Por quê? A própria Constituição permite, então, que continue as regras antigas, como que o INSS vem com um ofício, uma portaria, e pede para que não se exclua mais esses 20% menores, se aplique, então, essa média total dos 100%. Bom, então essa é a polêmica principal em relação a esse benefício, agora com essas mudanças que vieram aí com a reforma da Previdência, com esse tanto de portaria, né, que o INSS vem então trazendo aí para nós estudarmos diariamente, e uma dessas portarias trouxe essa observação. Eu preparei um material, inclusive, para vocês, tá? Que vai estar disponibilizado aí num link que a Legale vai providenciar aí, que vai possivelmente estar aqui na descrição desse vídeo, para que vocês tenham acesso melhor a essa legislação e tudo que foi modificado, para vocês saberem direitinho como argumentar, então, essa situação. Outro detalhe só que eu quero deixar aqui para fechar esse assunto é a diferença de deficiência e incapacidade, né? E uma invalidez, né? Essa diferença consiste no quê? A deficiência te permite trabalhar, então permite que a pessoa então exerça a atividade, né?
Já a invalidez, que gera então aquela antiga aposentadoria por invalidez, que hoje é aposentadoria por incapacidade permanente, não te permite trabalhar. Bom, e o conceito de deficiência, pessoal, tá lá inclusive na Lei Complementar 142, lá no artigo 2º, né, que é aquele impedimento de longo prazo, tá ok? Que é aquele impedimento de longo prazo para aquela pessoa que tem então um impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial. Então, sabendo disso tudo, a gente então tem que buscar esse conhecimento para a defesa das aposentadorias das pessoas com deficiência. Agora nós vamos abordar então outro assunto. Agora eu vou entrar para vocês no assunto de benefícios assistenciais do deficiente. Então, pessoal, vamos começar agora a parte do benefício de prestação continuada, o benefício assistencial, tá? Que na verdade está lá na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social. Bom, diferente das aposentadorias que eu acabei de falar para vocês, esse benefício ele não depende de contribuição, tá ok? Então, para aquelas pessoas hipossuficientes e que nesse caso, o nosso assunto de hoje do deficiente, precisa comprovar o critério de deficiência. Para começar, o que todo mundo sabe é que popularmente esse benefício ele é conhecido como LOAS, mas LOAS na realidade é a Lei Orgânica da Assistência Social. O benefício na realidade chama BPC, Benefício de Prestação Continuada, ok? A LOAS é a lei, né, 8.742, lá de 93, que atualmente sofreu algumas alterações e isso que eu vim trazer para vocês hoje, que é muito importante. Pós-reforma da Previdência, nesse momento de pandemia, vieram algumas legislações novas, portarias do INSS, assim como ocorreu em relação às aposentadorias que eu acabei de mencionar para vocês, e é muito importante a gente, então, estar atualizado e saber, então, orientar o cliente para a concessão desses benefícios. Bom, pessoal, nesse benefício, então, importante é a situação aí, a comprovação da situação de deficiência, ok? Pessoa com deficiência, conforme está lá na LOAS, né, na Lei Orgânica da Assistência Social, no artigo 20, parágrafo 2º, deficiência, então, é aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E esse longo prazo, impedimento de longo prazo, mas qual seria esse período de longo prazo? O próprio parágrafo 10 da LOAS traz para nós esse longo prazo, pessoal, são de 2 anos, no mínimo 2 anos, tá ok? Vai ser comprovado então através de perícia médica e perícia social. É o que a gente chama de perícia biopsicossocial, tá ok? Porque vai analisar o quê? Vai analisar os fatores ambientais, né, na perícia social, vai analisar as funções e as estruturas, né, corporais, enfim, da parte de saúde, da parte de deficiência e também as atividades e participações na sociedade, tá ok? Isso tudo juntamente com a perícia social e médica, tem que ser feita essa análise de forma conjunta. Se não for feito, obviamente, pode se judicializar para que isso seja, então, garantido ao seu cliente. Bom, pessoal, a análise de todas essas condições social e médica é feita por pontuação, tá? Inclusive tá lá na portaria 2 de 2015, nos anexos 1 e 2, vocês vão conseguir então verificar como que é feita então essa análise. Bom, mas esse não é o ponto principal dessa aula, o ponto principal é a alteração, né? Vou passar para o segundo requisito para a gente entrar na polêmica aí, que nesse caso é benéfica, tá ok? Bom, o outro requisito é o CAD único, tá? O cadastro único lá na família, cadastro de famílias de baixa renda, né? A pessoa então tem que ter esse cadastro, agora é um requisito legal e obrigatório, tá ok? Se não tiver esse cadastro, o benefício pode ser suspenso ou até mesmo cessado, então isso é muito importante, vocês orientarem o cliente a manter esse cadastro atualizado, porque a cada 2 anos vai ter essa revisão bienal, inclusive começou, né? Bastante cartinha tem chegado aí, eu tenho certeza, para você que já atua, sabe que já chegaram algumas cartinhas nesse sentido de revisões. Bom, pessoal, e além do CAD único, tem a situação da hipossuficiência. Essa situação da hipossuficiência deve ser comprovada, né? A Lei 13.982 trouxe formas de exclusão de renda, para que não se compute na renda na hora de fazer aquela média, né? Aquela renda da média per capita, trouxe essa possibilidade de exclusão em algumas situações. Isso foi benéfico, foi uma alteração benéfica. Por quê? Permite a exclusão de uma renda recebida, então, ou por um deficiente ou por idoso acima de 65 anos, no valor de um salário mínimo, seja um benefício de prestação continuada, né, um benefício assistencial, seja uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, por exemplo, por idade ou por tempo. Então, se no grupo familiar, né, temos aí uma pessoa idosa, acima de 65 anos, né,
que receba um benefício, mesmo que aposentadoria, isso é excluído. E também uma outra pessoa, um deficiente, por exemplo, que receba o benefício de prestação continuada, também pode ter esse benefício excluído da renda, tá ok? Isso está claro lá no artigo 20, parágrafo 14, trouxe então essas possibilidades. E o INSS veio e confirmou isso, tá? Na portaria 374, tá ok? Mas para saber se consegue excluir, se não consegue excluir essas rendas, é importante a gente saber o conceito de família, tá ok? E o próprio INSS deixa claro algumas situações na portaria. Ele deixa claro que, por exemplo, um filho divorciado que mora lá com os pais é família? Constitui parte dessa família para análise da renda? Não, então é isso que vocês precisam saber. No material que eu deixei para vocês, então o link tem direitinho naquela situação para vocês então verificarem lá no benefício de prestação continuada no meu e-book, que vai ter todos esses conceitos de forma muito mais detalhada para vocês entenderem quais situações a gente consegue excluir então esses membros da família, tá? Porque membros basicamente da família de forma geral seria o quê? O requerente, os pais, né, na falta deles, madrasta e padrasto, o companheiro ou companheira e também o irmão solteiro ou filho solteiro. Na situação de filho separado, filho divorciado, filho casado, não entra. Então isso é muito importante, porque às vezes tem uma pessoa nessa situação vivendo no mesmo ambiente familiar e tem às vezes uma renda, um trabalho, enfim, registrado, e você consegue então fazer essa exclusão, ok? Isso é muito importante. Então foi essa alteração que ocorreu, assim, mais interessante nesse benefício, o que facilita a concessão desse benefício, tá? Bom, e qual é a outra possibilidade de exclusão de renda? Essa pessoa deficiente, ela precisa de medicamentos especiais, de insumos, e esses insumos ou medicamentos, ou até mesmo consultas, tratamentos, são negados pelo Estado? Bom, se a família tem todo esse gasto, isso é muito importante. Por quê? Você tem como comprovar que tem esse gasto e o Estado negou, você também consegue excluir isso da renda. Então vamos supor, uma família hoje ganha R$2.000, tá? É a renda da família e ali nós temos 3 pessoas. Não passaria, né, teoricamente, ali para o critério ali de um quarto salário mínimo. Então o que acontece? Essa pessoa com deficiência tem um gasto ali de mais ou menos R$1.000, porque tem muito medicamento, tem insumos, às vezes fralda ou alguma coisa nesse sentido. Como que a gente consegue excluir, né, todo esse gasto da renda da família, né, da soma ali daquela renda da família? Bom, primeira coisa, fazer um requerimento para o Estado, solicitando esses insumos, medicamentos e tudo mais. Se o Estado negar, aí você tem essa comprovação da negativa, você vai colocar lá no processo administrativo, né, no seu requerimento. Então essa renda que era anteriormente, por exemplo, de R$2.000, comprovando que tem um gasto de R$1.000, por exemplo, vai sobrar R$1.000 a renda. Então aí a gente já consegue diminuir essa questão. Ah, mas tem outra pessoa que é aposentada, outra pessoa que recebe então o benefício de prestação continuada. Todas essas situações devem ser analisadas para diminuir então aí a renda dessa família, para ela se enquadrar nesse requisito aí que é a renda familiar, né, per capita, que para o INSS é 1/4 e na Justiça tem discussão aí de meio salário mínimo, tá bom? Bom, além dessa situação, que eu quero deixar claro também para vocês nesse benefício que muitas pessoas não sabem, é a possibilidade de ocorrer contribuição. Mas, ora, me disseram que quem recebe benefício de prestação continuada, né, o LOAS, né, como eles popularmente falam, não pode contribuir para o INSS. Será que não? Pode sim, pessoal. Inclusive, essa situação está na própria portaria do INSS, a portaria 3 de 2018, lá no artigo 8º, pode ocorrer contribuição. Mas calma lá, que tipo de contribuição que vai poder ocorrer? Vai poder fazer contribuição como facultativo. Então, a própria pessoa que recebe o benefício, ou então aquela pessoa que está no grupo familiar, que às vezes estava ali, vou dar um exemplo prático para vocês terem uma visão melhor. Uma mãe está cuidando do filho deficiente, mas ela já tem ao longo da sua vida 12 anos de trabalho, com carteira e tudo mais. Faltam 3 anos para ela completar os 15 para conseguir uma aposentadoria por idade, por exemplo, assim que ela fizer a idade. Então o que ela pode fazer? Ela pode pagar o INSS como facultativo, é a única modalidade que pode ser paga, né, no âmbito familiar de alguma família que tenha uma pessoa com deficiência que recebe o benefício de prestação
continuada. Então ela pode ali pagar por 3 anos, por exemplo, na modalidade facultativa, 11% do salário mínimo, e no futuro então receber a sua aposentadoria por tempo, ou melhor, aposentadoria por idade, tá? E a pessoa que recebe o benefício também pode contribuir? Também pode. O exemplo é a pessoa então que tem alguma deficiência, está recebendo, mas lá na frente ela quer então receber uma aposentadoria. Também pode contribuir como facultativo, tá? Não pode outra modalidade. Então, fiquem atentos quanto a isso. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu falei mais ou menos assim, de uma forma bem direta, dos pontos principais, essas mudanças polêmicas. A primeira, conforme eu já disse para vocês, veio para causar um pouco de polêmica, para possibilitar revisões e inclusive judicialização de alguns processos, caso venha a ser concedido de forma equivocada em relação ao cálculo dos benefícios. E em relação ao BPC, eu trouxe foi notícia boa, né? Para que a gente então faça essa análise de forma mais cautelosa e cuidadosa da renda, para poder então inserir mais pessoas para a concessão desses benefícios. Espero que tenha sido útil aí essas informações para vocês. Comentem, tá bom? Deixem a sua curtida aí, comentem aí, pode deixar suas dúvidas, suas sugestões. Entrem também no meu Instagram, então andressasgo.adv, e eu espero inclusive que vocês também façam bom proveito desse material que eu preparei especificamente para essa aula do Legale. Um grande beijo!